meu nome é Jair Sanches. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é sofisma? Bom, sofisma é quando você pega uma verdade e veste uma roupa sobre ela de mentira. Vou exemplificar para você com uma passagem do Gênesis. A cobra, a serpente, a pessoa de Satanás incorporada numa serpente vai a Eva e diz assim: olha, você pode comer esse fruto que Deus disse para não comer, porque Ele disse que se vocês comessem, vocês morreriam, mas vocês não vão morrer, pode comer esse fruto. E de fato, Eva comeu, deu para o Adão, eles comeram e não morreram. Só que foi um grande sofisma, porque Satanás sabia de que tipo de morte eles sofreriam, que não seria a princípio a morte física, mas a separação de Deus. E toda a separação de Deus, todo ser humano longe de Deus, ele está morto. Então eu quero trazer uma série para vocês chamada Sofisma, que vai ser longa. Mas antes de eu iniciar aqui do primeiro assunto, que é cristão sem igreja, eu quero caminhar um pouquinho com você na história recente da igreja evangélica no país. Então, no final dos anos 80, nós tivemos o avanço e a explosão evangélica com as igrejas neopentecostais. Algumas grandes denominações parecidas com empresas, elas foram dominando as grandes capitais, com grandes templos, redes de rádio e televisão, e foram se espalhando pelo Brasil. Isso já começou a trazer algumas deformações na igreja evangélica que já vinha crescendo no país. No final dos anos 90, nós tivemos a chegada da Colômbia, do modelo celular IG-12, que também foi aderido por uma infinidade de denominações. E isso também trouxe alguns benefícios, mas alguns malefícios também para a estrutura doutrinária e para a vida cristã aqui dos brasileiros. Bom, no final dos anos 90 também, nós tivemos um outro fato que também serviu para deturpar ainda mais a doutrina sã da Escritura, que foi a internet. Com o advento da internet, ainda nos seus computadores, ainda com aquelas CPUs grandes, monitores enormes, mas aí já começou a se disseminar muito relativismo. Muita gente com pensamento livre, trazendo ideias e interpretações da Bíblia segundo o seu próprio entendimento. E nisso entramos num terreno perigoso, que é o que eu quero falar desse sofisma. Então o assunto de hoje sobre isso é: vivemos uma igreja enorme hoje. Uma igreja de mais de 45 milhões no país. Só que é um mar de uma extensão longa, de uma largura longa, de um comprimento enorme, mas de uma profundidade rasa. A água não passa do tornozelo. É um mar muito extenso, mas muito raso. E nisso, alguns livres pensadores têm logrado êxito com muitas ideias relativistas, ou seja, eu interpreto assim, mas a sua interpretação é relativa, porque eu penso de outra forma. Bom, o assunto de hoje desse sofisma é cristão sem igreja. É possível ser um cristão sem estar vinculado a uma denominação? É possível ser um cristão sem frequentar a igreja 1 ou 2 ou 3 dias da semana? É possível ser um cristão sem estar de mangas arregaçadas, servindo a Deus e por trás de se servir a Deus estar ligado no reino de Deus, mas junto a uma denominação cristã e evangélica? Essa é a pergunta. Porque para alguns que levantaram essa bandeira, não há mais por que você estar vinculado a uma igreja. Não há mais por que você frequentar um templo. Então o sofisma mais ou menos é esse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles, disse Jesus. Dentro disso já se tira essa verdade sofismática de que a gente não precisa de um templo, de que a gente não precisa de uma comunidade com muitas pessoas. Mas esse texto já está fora do contexto. A gente não pode interpretar textos bíblicos desconsiderando o seu contexto. Quando a gente vai falar dessa história de 2 ou 3 que Jesus disse em Mateus 18, no capítulo 18, esse contexto fala justamente da igreja. Jesus está falando ali sobre aqueles problemas relacionais que vão acontecer normalmente na igreja. Ou seja, seres humanos vão acontecer de um machucar o outro, de um ferir o outro, de um responder de um jeito que o outro não gostou. E nesse caso, Jesus está falando de alguém que cometeu uma falta na igreja, possivelmente ou contra a igreja mesmo, contra a comunidade, ou contra uma pessoa da comunidade e se afastou da igreja. Aí o que ele está dizendo? Vai alguém lá e converse com ele. Se você conseguir convencê-lo, você traz de volta ele ao seio da igreja. Se você não conseguir convencê-lo, leva 2 ou 3 com você, conversa com ele novamente. E com essas testemunhas, se ele não se convencer, ele vai ser considerado como um publicano e não retorna mais ao seio da igreja. Mas, se nós entendermos que não tem igreja, esse irmão faltoso vai retornar para onde?
Se não precisamos de igreja, quando um comete uma falta contra o outro, a gente vai retornar para onde para voltar a conviver? A gente vai ter que perdoar a quem se a gente não tem convívio um com o outro e vive como autônomo? Outro sofisma também dos desigrejados é dizer que em Atos dos Apóstolos a igreja não tinha placa. Que em Atos dos Apóstolos eles não tinham local de culto. Bom, isso também é um grande sofisma. A gente percebe que até o capítulo 5, até o capítulo 6, eles estavam intensamente vivendo em comunidade. E o templo, que diga-se de passagem, estava sendo administrado por uma elite religiosa longe de Deus. Tem muita semelhança com o que vivemos com mega igrejas hoje, que tem na sua organização estrutural, que tem nos bastidores uma sujeira parecida com um esgoto a céu aberto mesmo. Mas mesmo assim eles estavam no templo. Mesmo assim, eles frequentavam todos os dias, não eram apenas aos domingos. Um grande milagre acontece na porta do templo, no capítulo 3 de Atos, quando João e Pedro estão indo orar às 3 horas da tarde no templo. A partir do capítulo 6, depois da perseguição de Estevão, eles já não tinham mais tanta facilidade para se reunir por causa dessa perseguição aos cristãos. Então, eles começaram a se reunir em casas. Mas, quando eles se espalharam, os grandes pregadores, como o apóstolo Paulo, como Barnabé, o próprio Apolo, nas cidades que eles chegavam, eles já iam direto numa sinagoga. Eles primeiro pregavam aos judeus. Iam na sinagoga, ensinavam e pregavam na sinagoga, num local de culto. A partir daí o evangelho se espalhava, porque algumas pessoas na sinagoga não aceitavam, e eles iam e pregavam para os gentios, como foi o caso do apóstolo Paulo. Então, assim, esse argumento de que a igreja não tinha placa, ele é muito fraco, de que não precisa de local de culto, ele é muito fraco, ele não consegue sobrepor sobre a verdade da Escritura. Esse outro argumento, também sofismático, é de que Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Deus agora habita em pessoas. O Espírito Santo habita em mim, habita em você que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Isso é uma verdade. Só que essa verdade também tem sido usada como sofisma. Ou seja, bom, se Deus habita em mim e eu sou o templo, o que eu vou fazer dentro de um templo? Por que eu vou lá no final de semana ou no meio da semana frequentar lá um culto dentro de um templo se Deus não mora lá, Ele mora em mim? Se Ele mora em mim, eu posso servi-lo na minha casa. Se Ele mora em mim, eu posso servi-lo dentro do meu carro. Tudo isso é sofismático, porque eu devo servir na minha casa, eu devo servir no meu trabalho, eu devo servir dirigindo meu carro, eu devo servir convivendo onde eu estiver, porque eu sou o templo. Mas não é por isso que a gente vai falar assim, não, ele não habita mais em templo, então pode derrubar tudo que a gente não precisa mais. Esse argumento também é fraco, porque nós precisamos conviver com a igreja, nós precisamos viver com irmãos. O Salmo 133, embora seja na velha aliança, vai dizer que é bom e que é suave que os irmãos vivam em união, numa comunhão intensa, numa troca de valores, numa junção de ideias diferentes, de pensamentos diferentes, de mentes diversas, mas com um único alvo que é Jesus Cristo, a sua palavra e o seu reino. Isso é ser igreja. Então, esse argumento também não vale. Esse sofisma tem tomado o coração de muitas pessoas. Por quê? Nós não precisamos prestar contas. Então parece ser algo muito interessante e muito agradável. Bom, eu posso ter Jesus, eu posso viver intensamente o reino de Deus sem estar ligado a uma denominação, sem ter horário para estar em local de culto, em reuniões, sem ter alguém como, por exemplo, a liderança ou o pastor que vai se meter na minha vida e dizer se eu estou fazendo isso errado ou certo. Quer dizer, parece algo muito agradável. Eu não preciso mais dessa escravidão de horário, dessa escravidão de ofertar e dizimar, desse bando de obrigações que estão sobre mim como igreja. E eu posso ser cristão mesmo assim, sem tudo isso? É muito agradável, é muito aprazível. Principalmente para algumas pessoas que talvez se decepcionaram na igreja, na denominação onde estavam. Principalmente para algumas pessoas que se chatearam com a liderança que esteve sobre elas em algum tempo. Aí parece algo mais atrativo ainda eu servir Jesus sem ter compromisso com nada e nem com ninguém, a não ser com Deus. Mas isso também é um sofisma. A igreja precisa caminhar juntos. Por isso é que, se você se chateou, se magoou numa igreja, ainda existem 7.000 que não se dobraram a Baal. É fato, gente. E a gente dá a mão à palmatória. Muitas denominações, essas mega denominações neopentecostais, os seus bastidores estão sujos. Parece que faliu mesmo a denominação. Mas ainda existem comunidades cristãs, igrejas cristãs, que querem levar o evangelho, que querem discipular pessoas,
que querem ajudar famílias a serem restauradas, casamentos a serem renovados. Ainda existem igrejas que estão evangelizando pessoas só pelo prazer e pela alegria de ver vidas salvas e não para aumentar a receita financeira da igreja. Então, procura um local onde você possa estar vivendo isso. Porque, como foi o profeta Elias, que também disse assim: Senhor, eu vou viver agora sozinho como profeta, porque todos os teus servos se dobraram a Baal. Deus disse: Elias, não são todos. E não é só você que está nessa barca. Tem mais 7.000 que não se dobraram. Bom, eu encerro essa série dizendo que Hebreus 10, 25 vai falar para nós: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, quanto mais que se aproxima aquele grande dia. Então, se alguém disser para você: você não precisa de pastor, leia Efésios 4:11. Se alguém disser para você que não precisa de liderança cristã, leia Hebreus 13:7, Hebreus 13:17. Leia também 1 de Pedro capítulo 5, lá no final do capítulo, que os textos são muito claros para dizer para nós que existe uma comunidade cristã que precisa de um lugar para se reunir, que precisa caminhar juntos e viver as suas diferenças juntos. Amém? Então Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima série Sofisma. Tchau, tchau.